Professor, você falou que vocês olham bastante para genética, né? Para estimar esse teto máximo. Hoje tem tantas cultivar no Brasil, existe algum dado onde que eu possa buscar qual que é o teto daquela cultivar? Dentro de cada uma das áreas, nós já temos ali quando fazem a análise da planta. Genética. Quando a sementeira ela faz o cadastro daquela variedade, ele já vai fazer o cadastro dela com base no fenótipo, com base no genótipo, com vários parâmetros que eles têm que avaliar para fazer o cadastro no mapa. Esse foi um dos grandes problemas que os produtores tiveram quando chegaram em Chapadinha. Não tinha nenhuma variedade desenvolvida para lá. Eu vou falar uma coisa que para mim é uma das mais absurdas hoje. Nós hoje estamos trabalhando com safrinha de milho na região de Chapadinha, então Buriti, São Benedito do Rio Preto, Mata Roma, Anapurus, nós tentamos trabalhar, e isso é um dos trabalhos que eu faço lá na região com antecipe, plantando milho e braquiária, sem nenhuma cultivar que seja destinada para aquela região. Uma região de 100 metros de altitude, 95, 100 metros de altitude. Nós temos uma região, então, que a gente está trazendo material genético de fora e a gente está produzindo. A máxima é fazer uma adubação para 200 sacos e a gente os produtores estão tirando aí na faixa dos 110, 120 e 130 sacos. Mas a adubação é para teto. Por que não tira teto? Porque basicamente eu acho que o problema é agora a genética. Então hoje, em uma fronteira agrícola, nós temos que fazer a avaliação também pela potencial cadastrado de genética. Se não tiver uma genética que ela seja específica ou ela seja voltada para aquela região, nós não vamos ter teto. Volto a lembrar, talvez o que o professor Alencar tenha dado ênfase bastante, mas para a gente ter teto de produtividade, a gente pensar em 100 sacos, 120, 130, 150 sacos, talvez no futuro, média, nós temos que pensar em CO2. CO2 é fácil, tem em todo lugar, um pouco mais, um pouco menos. Nós temos que pensar em luminosidade. Lugares que têm uma insolação menor. Nós estamos em cima do Equador, lá em Chapadinha, quase em cima do Equador. Sim. São 12 horas, cara. Se tiver uma nuvem, é 12 horas menos a nuvem. Então nós temos que pensar nisso. Nesses locais que passam muito tempo sombreados, não vai chegar no teto de produtividade. A gente tem que pensar em temperatura. Locais mais quentes vão respirar mais. Então são vários fatores que a gente tem que avaliar. E um deles principal é a genética. E como é que eu vou pensar agora em teto de produtividade se eu trago uma variedade do Rio Grande do Sul, ou uma variedade do Mato Grosso, ou a Paragominas, que foi a que mais povoou a nossa região ali, e ela não estava bem adaptada, não tinha bem ainda um manejo. O que o produtor ele opta quando ele entra numa produção, numa área nova, uma área de fronteira? O que ele está optando? Ele vai optar por uma variedade que ela seja extremamente responsiva, altamente produtiva e precoce? Nunca, nunca. Então a gente tinha variedades ali que tinham um ciclo de 130, 140, quase 150 dias. O nosso período chuvoso naquela região são 4 meses. O nosso período chuvoso é de 160 dias. Daí, nos 160 dias, passava só com uma cultura. Mas ele produzia, era o bonzinho e barato, né? Ele ia produzindo e aquilo ali pagava as contas. Hoje, com genética, nós estamos conseguindo pensar em precocidade e com altos tetos produtivos. Então, isso é o que nós temos hoje para a gente conseguir ter essas máximas produtividades. Daí agora é o erro, é aquilo que o Alencar mais fala, né? Agora o erro não é da genética, não é da sementeira. Agora o erro é daquele que está conduzindo. Então, falar em manejo, falar desse gap de produtividade, dessa lacuna de produtividade, agora basicamente são problemas fáceis de sanar. Posicionamento de nutriente, plantabilidade, que a gente cansa de falar, pode parecer ridículo, mas vamos falar bastante sobre plantabilidade. A gente tem que falar sobre controle de daninhos. Então, isso, muitas vezes a gente não fala sobre controle de daninhos. E uma coisa que seria muito fácil de controlar as daninhas é construir de perfil de solo com plantas de cobertura, e a gente já mata 2 coelhos e a gente não consegue chegar nesse ponto. Então são coisas muito básicas ainda que talvez para nós possam parecer difíceis, porque a gente está numa fronteira agrícola. Mas quando a gente anda por áreas aqui na Bahia, quando eu passei por essas áreas, há pouco tempo atrás eu fui para Brasília, e naquele entorno ali do Tocantins também passei por situações muito parecidas. Nós podemos melhorar, cara. Nós podemos melhorar muito a produtividade, a produção total do Brasil, sem ter que desmatar 1 hectare. Perfeito. Professor, você comentou bastante sobre luminosidade. A gente tem uma visão que, sim, existe locais que tem muita nebulosidade, mas está chegando a limitar esse teto de 100 ou 150 a luz ou não? Sim, a luz chega. Sim, a luz chega. Tanto há pouco tempo atrás eu terminei um capítulo de livro justamente com o Alencar,
Sobre milho. Milho, C4, a gente tem que pensar em numa outra frente, porque elas são muito mais exigentes em luminosidade, mas justamente o manejo de semeadura do milho ele tem que coincidir com a parte de enchimento de grão nosso, não só pensando em água, a gente tem que pensar em luminosidade. Certo. É outra planta, tem outra, a exigência é bem diferente. Mas na nossa região ali, a gente vê muitas áreas, muitas vezes que a população foi um pouco aumentada, colocaram, sei lá, 15, 16, 18 plantas na linha, espaçamento de 50 centímetros, e de 15 de março a 15 de abril não parou de chover. Não parou, choveu todos os dias. Então, muitas áreas que estavam com populações mais adensadas, nós vimos muito estiolamento. Então, sim, essas plantas elas tiveram um gasto para procurar luz, gastaram muito com carboidrato para procurar luz, carboidrato que muitas vezes era destinado ou para raiz ou então para enchimento de grão, e daí elas pegaram e formaram uma massa verde muito grande. Quando formou essa massa verde, a canela do terço inferior não tinha enchimento. Tudo abortamento porque não tinha como encher. Não tinha translocação. Então, esse problema nós vimos muito. Aquelas variedades vareta não tiveram tanto problema assim. Não sofreram tanto assim. Mas, com certeza, elas poderiam ter um desempenho, uma eficiência muito melhor se não tivesse tido tantos dias nublados. Como é que eu vou mexer em luz, Matheus? Como é que eu vou mexer com água? Isso a gente não mexe. Então, a gente tem que tentar acertar a mão nos outros pontos que são falhos. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.